E aí, gente? Hora de Grêmio, quinta-feira, véspera de Natal, mas temos que falar da vitória do Grêmio ontem, uma vitória importante, uma vitória na garra, uma vitória na sensibilidade de entender que o outro time estava no momento melhor, que é o São Paulo, e o Renato entendeu bem sobre esse assunto, montou um time bem montado. Mas agora o assunto vamos falar das lideranças do Grêmio ontem no jogo. É sobre esse assunto que a gente fala agora, aqui na sua Hora de Grêmio. Gente, quinta-feira, véspera de Natal, mas vamos falar ainda, vamos repercutir ainda a vitória do Grêmio ontem, uma vitória gigante, uma vitória entendendo que o São Paulo está num momento melhor, um momento mais técnico, um momento de um time mais encaixado, e o Renato e seu grupo entenderam isso e fizeram um jogo muito bom ontem. Vamos falar das lideranças em campo do Grêmio ontem, que suaram sangue. Renato entendeu que o São Paulo está no momento melhor, vinha no momento melhor, e daí ontem na entrevista ele explicou. Ele foi perguntado pela escolha de Tassiano no lugar de Ferreira, e ele simplesmente respondeu assim: eu estava muito preocupado com as subidas de Reinaldo no primeiro tempo do Reinaldo, e realmente o Tassiano apareceu pouco na frente, mas ele conseguiu neutralizar o Reinaldo. Então palmas para o Renato, muito criticado, a gente critica assim quando tem que criticar, mas o Tassiano ele não fez um jogo tecnicamente bom, mas taticamente ele foi muito importante. E deu certo sim no primeiro tempo, daí claro, no segundo tempo, no decorrer do jogo, o Renato coloca o Ferreira na hora certa, e o Ferreira entra, incendeia o lado esquerdo, dá muito trabalho pro Reinaldo, e ali pelaquele lado o Grêmio constrói o gol do Diego Souza também na garra, na raça, que nós vamos falar daqui pra frente. Gente, temos que falar das lideranças positivas e de um jogador num estado abaixo dos outros, um estado anímico abaixo dos outros e que preocupa muito. Gente, primeiro vamos falar do argentino Walter Kahneman. Gente, depois do jogo de ontem, fica nítido que o Kahneman faria a diferença no jogo na Vila Belmiro contra o Santos. O que o argentino jogou ontem foi brincadeira. Principalmente pós saída Jeromel, o Kahneman tomou para si e ele carregou o time defensivamente, ele brigou lá na frente, ele tentava lance individual, ele ia para frente, ele dava o combate. Ele deu cabeçada na chuteira do jogador do São Paulo. Walter Kahneman ontem foi um leão na zaga do Grêmio. Enquanto ele esteve com o seu companheiro do lado, o Jeromel, eles foram perfeitos. O Jeromel sai machucado, entra o Tonhão e ele consegue elevar o Tonhão no mesmo nível que ele. E a zaga do Grêmio foi perfeita ontem. E o Walter Kahneman mostrou que não pode ser reserva nunca desse time do Grêmio. E mais, ele mostrou que ele é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Temos que bater palma para Walter Kahneman, porque o jogo que ele fez ontem foi digno de palmas. Outro jogador também que se entregou o tempo todo e foi o homem do jogo, Diego Souza. Diego Souza, muito criticado quando chegou no início do ano. Tá aí, né, gente? Tá mostrando jogo após jogo que ele merece ser titular. Fez um gol decisivo ontem.
Palmas para Diego Souza também, muito bem no jogo, raçudo o tempo todo e palmas. A diferença do Grêmio foi a raça ontem e o Diego Souza foi o sinônimo da raça do Grêmio ontem. Agora vamos falar de um jogador abaixo, com uma rotação abaixo de todos, que daí sim preocupa, que é o nosso camisa 10, Jean-Pierre. Jean-Pierre ontem, desde o primeiro tempo, todos conseguiram perceber, e o Renato, inclusive o Renato na entrevista disse, pós-jogo, que o Jean-Pierre estava numa rotação abaixo dos outros jogadores e preocupa. O Jean-Pierre como jogador técnico, como criatividade, não se discute. Ele é seleção brasileira, ele é Europa. Mas animicamente o Jean-Pierre está mal, novamente. O Jean-Pierre apagou. Parece que aquele lance que ele teve contra o Santos conseguiu destruir tudo que o Jean-Pierre tinha criado há 15 jogos atrás. O Jean-Pierre apagou novamente, um Jean-Pierre animicamente mal, os outros jogadores numa rotação acima, todos correndo, e o Jean-Pierre mal desde o início do primeiro tempo. Preocupa o estado anímico do Jean-Pierre, tanto o Renato quanto os fisiologistas, quanto toda a comissão técnica do Grêmio vão ter que falar com o Jean-Pierre, porque o Jean-Pierre parece estar num estado anímico abaixo novamente e o menino precisa ser conversado com ele, psicólogos, toda a parte do Grêmio por trás dos jogadores, precisa ser feito alguma coisa, porque o Jean-Pierre jogando bola, a gente sabe que ele é craque, ele é seleção brasileira, assim como já falamos, mas animicamente ele está muito abaixo dos outros e não pode acontecer isso. Mas o Grêmio ontem venceu na garra, na cara, na vontade de Kahneman e Diego Souza. Muito bem no jogo os dois. E o Grêmio venceu e largou na frente. Essa foi a sua hora de Grêmio, falando de Grêmio nessa quinta-feira, repercutindo a garra de Kahneman e Diego Souza e a rotação abaixo. O estado anêmico de Jean-Pierre que preocupa. A gente volta a falar sobre isso a qualquer momento. Não esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se você está vendo o canal pela primeira vez, se inscreva nele. Aqui tem vários assuntos sobre o Grêmio e a gente agradece muito se você for inscrito e deixar o seu like. Valeu, gente! Eu volto a qualquer momento. Lembrando, estamos chegando nos 1000 inscritos e assim que a gente chegar lá, teremos grandes novidades. Valeu, gente! Um abraço a todos. Uma boa véspera de Natal, um bom feriado amanhã. E não esqueçam, a gente volta a qualquer momento com mais notícia. Fui!